Graça e paz, meus irmãos. Quero convidá-los para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. Nós leremos do versículo 11 a 13, o texto completo até o verso 18, mas pelo tempo, hoje nós vamos expor até o versículo 13 apenas. Nós, nesse tempo, irmãos, de culto na escola bíblica, nós estamos expondo a expressão eu sou, e aquilo que acompanha essa expressão que revela o Senhor Jesus como Deus, e isso é dito no Velho Testamento, o grande eu sou, e aquilo que ele realiza, e o texto hoje, a ênfase hoje, é Jesus como o bom pastor. João capítulo 10, dos versos 11 a 13, e a palavra do Senhor nos diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos, e ela aponta para o Senhor Jesus. E nesta manhã, nossa meditação, Senhor, tem como propósito falar a respeito do grande eu sou como bom pastor, o nosso Senhor Jesus, aquele que lá na cruz do Calvário demonstrou amor por nós. Pai, que possamos sim entender Cristo como nosso pastor, estarmos sempre atentos à sua voz como ovelhas do Senhor, sempre obedientes, seguindo os passos do nosso Mestre. Traz edificação à sua igreja, a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, a profissão pastor, ela traz consigo algumas características. Todos os dias, o pastor, ele tem que verificar se as ovelhas estão comendo, bebendo, se estão machucadas ou doentes. Todos os dias o pastor tem que verificar se elas não estão correndo riscos, contando elas para que nenhuma falte. E nos tempos de Jesus, esses riscos, queridos, tinha a ver com lobos, leões, ursos. E hoje, queridos, fazendo uma ponte, ligando para os nossos dias, o cuidado pastoral tem a ver se ela não come erva, se não tem cobra, se de repente os pântanos não estão atolando elas e deixando elas em situação difícil, e até algumas enganchadas em cerca. E ainda, dentro desse cuidado, nós temos a figura dos ladrões de gado, e aquele tempo eram questões de ovelhas, animais que muitas vezes são abatidos ali mesmo no pasto. Eu falo dessa figura de gado porque há alguns dias passou no Globo Rural aqui do nosso estado uma prática muito comum de ladrões que fazem isso no campo. Mas, queridos, a questão das ovelhas, o pastoreio, ele é um pouco mais complexo, haja vista a dependência que as ovelhas têm do seu pastor. Assim, o pastor tem que ser corajoso, atencioso, dedicado, incansável, duro quando precisa e extremamente amoroso no seu cuidado. E isso não é para qualquer um. A profissão pastor, e quando você pesquisa sobre isso no contexto de Israel, era algo especial, e possivelmente a profissão mais comum entre as famílias dos hebreus, porque era algo comum todas as famílias ter pelo menos um pequeno rebanho de ovelhas, e geralmente o pai dava direção para esse rebanho, porque nós não tínhamos, lá na época não tinha pasto como nós temos hoje, eram moitas, e quando aquela moita era pastada, era comida, havia necessidade de levar para outros lugares. Quando essas ovelhas eram levadas, quem cuidava geralmente no dia inteiro, ali no pastoreio, eram crianças.
pré-adolescentes, adolescentes, a gente vê isso na figura de Davi, como o menor da sua casa, o mais moço, cuidando das ovelhas do seu pai. Assim, por conta dessa questão agropastoril, era muito comum, desde criança, esse pequeno jovem, ele aprender esse ofício de pastoreio. Essa foi a principal razão, porque Jesus conta a parábola desse pastor, do bom pastor das ovelhas. Como diz no versículo 6, ele propõe essa parábola, pois era extremamente conhecida, algo comum em Jesus, usava os meios conhecidos do cotidiano para ensinar o povo, apesar de que eles não compreenderam o sentido do que lhe falara. 2 textos fazem parte do contexto dessa passagem. O pastor Erley fez a parte da porta, e ele enfatizou muito bem o capítulo 9. O Evangelho de João, sempre quando fala a respeito de um dos milagres, nós temos uma sequência de 7 milagres, daquilo que nós entendemos como ministério público de Jesus. A cada milagre, ele expõe o propósito daquele milagre. A cura não tinha um fim em si mesma, aquilo apontava para uma mensagem. Em João capítulo 9, um cego de nascença é curado, e ele então é extremamente maltratado, porque uma cura aconteceu, e essa cura revelava Jesus como Messias, porque fora dito entre os profetas, que uma das coisas que ele faria era dar vistas aos cegos. Mas não apenas isso, Jesus cura em dia de sábado. E para os ditos pastores da época, os fariseus, que estavam no encalço de Jesus o tempo todo, a preocupação deles não era com as ovelhas. Não. A preocupação deles era com aquele legalismo que eles ensinavam, que em tese qualificavam eles como o povo do Senhor, mas não era essa a mensagem que Deus havia dito, quando dado então a sua lei. E é justamente, queridos, no capítulo 9, verso 38, quando esse homem que havia sido curado, questionado pelo Sinédrio, ele é expulso do templo, Jesus vai ao seu encontro, e ali naquele verso, Jesus então chama a atenção dele com relação à sua profissão de fé, e ele diz: creio o Senhor, e o adorou. Jesus está dizendo, queridos, que aqueles fariseus, que se intitulavam pastores em Israel, não cumpriam suas funções com o rebanho do Senhor. Quando eles questionavam o bem feito a uma ovelhinha, no caso libertá-la da cegueira, ainda que era em dia de sábado, a preocupação deles, como dito, não eram com as pessoas. Na contramão da postura questionada pelos fariseus, que se intitulavam como pastores, Jesus diz: eu sou o bom pastor, no versículo 11. Como enfatizado, queridos, a preocupação dos tais pastores fariseus não era com a ovelha cega, mas com a sua própria hegemonia, pois Jesus era ouvido e admirado pelas pessoas, e agora ele faz algo extraordinário, curar um cego de nascença. O segundo texto, queridos, que essa passagem ela está fundamentada, é em Ezequiel capítulo 34. Em Ezequiel capítulo 34, o Senhor critica os intitulados pastores de Israel. E aqui é uma referência a sacerdotes, escribas, profetas e ao próprio rei, que só usufruíam os benefícios que a ovelha oferecia, ou seja, o leite, a lã, a carne, e não pastoreavam as mesmas, eles eram mercenários. E no versículo 4 de Ezequiel 34, quanto ao pastoreio das ovelhas, o Senhor diz: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais com rigor e com dureza. Nesse momento que vem a profecia de Ezequiel, quando no capítulo 34, verso 11, ele diz: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Nos versos seguintes, queridos, o Senhor mostra a sua disposição em Ele mesmo buscar essas ovelhas. Quando as expressões buscarei, livrá-las-ei, tirá-las-ei, tirá-la-ei a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei. É nesse momento
que o grande eu sou, o Deus Filho, assume claramente sua divindade e que a profecia de Ezequiel se cumpriu. Ele, como bom pastor de Israel, vai atrás das ovelhas e cumpre fielmente o seu papel diante do rebanho, ora machucado, ora extraviado. Na passagem, ele já disse, exposta no domingo passado, que ele é a porta. De fato, o aprisco no período de Jesus, ele não tinha as portas como nós temos nos nossos dias. Um pastor ficava na porta, e ele ficava ali cercando, vigiando quem entrava e quem saía. Por isso Jesus diz: eu sou essa porta, quem entrar por mim será salvo. Somente as ovelhas dele entravam e saíam pela porta. Ladrão e salteador, disse Jesus, entram ou sobem por outra parte, não pela porta. O pastor não deixa ele entrar. Portanto, a referência à porta é uma referência ao próprio pastor, que permanece na porta, cuidando de quem entra e quem sai, e essa porta, volta a frisar, é o Senhor Jesus. A segunda referência, queridos, está no ouvir. O texto diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Em Israel, queridos, existiam vários apriscos, mas eles não eram suficientes para todos os rebanhos. Existiam os apriscos comunitários, onde cada um deixava ali a sua quantidade de ovelhas, quem sabe 15, 20, e de repente todas estavam aglomeradas naquele lugar. Alguém ficava na porta cuidando, mas a figura do pastor é aquela que de manhãzinha, ao chegar naquele aprisco, ele chamava e tinha uma expressão, cada qual ele desenvolvia uma forma de conversar com elas, e talvez essa tenha sido uma grande crise no período que eu trabalhei como cuidando de gado. Meu patrão nos primeiros dias dizia assim: Marcos, tem que conversar com o gado. Eu não falava isso para ele, mas eu falava assim: esse cara está doido, como assim? Vou berrar aqui? Mas tem uma maneira de você falar com ela. O berrante, por exemplo, tão comum nas épocas de pecuária, ele transmite esse sinal e o gado entende. O pastor chegava na porta do aprisco e chamava elas, e todas elas, aquelas que lhe pertenciam, saíam daquele lugar, seguiam ele. Queridos, e nesse instante, quando olhamos para essa figura do eu sou, o bom pastor, pelo menos 3 observações nós fazemos nesse texto. A primeira deles é que ele é Deus, e a profecia do pastor de Ezequiel 34 está se cumprindo. Eu sou o bom pastor. Jesus é o Deus Filho. João tem esse propósito, queridos, de revelar Jesus como Deus, como seu Filho, como Deus Filho, e nesse momento essa mensagem é transmitida a todos, em especial os fariseus ali presentes. Tanto é que quando Jesus dizia isso, queridos, eles diziam, em especial no final do texto, a partir do verso 19 e 20, ele diz: esse homem está louco. Como que ele fala isso? O Messias veio, o Verbo de Deus encarnou, estava ali na frente deles, falando com eles, mas eles incrédulos não conseguiam ver, ouvir, aceitar tudo o que estava acontecendo, tudo o que estava cumprindo. O verdadeiro pastor de Israel estava ali para resgatar suas ovelhas da escravidão do pecado, do jugo dos falsos pastores, que tinham outro propósito, que não de pastoreá-las. Foi exatamente isso que Cristo fez. Durante os 3 anos e meio do seu ministério terreno aqui na terra, ele buscou as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em segundo lugar, esse bom pastor faz tudo por suas ovelhas, inclusive sacrificar a sua vida por elas. É o que nós observamos na sequência do verso 11. O bom pastor dá ou sacrifica a vida pelas ovelhas. Queridos, o Senhor Jesus é aquele que nos alimenta, que nos fortalece, que cura as nossas feridas, que busca quando estamos perdidos, que nos livra da condenação eterna. Todos nós, diz Paulo em Romanos capítulo 5, somos alertados pela palavra que nos ensina que por intermédio de Adão o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos
pecaram. E ele reforça no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. A condenação à morte, queridos, por conta dos nossos pecados é clara e justa. E Cristo, nosso Cordeiro, o nosso Supremo Pastor, nos substituiu, sofrendo o sacrifício em nosso lugar, para que nós, suas ovelhas, não sofrêssemos o dano da morte como consequência dos nossos pecados. Isaías capítulo 53, 7 séculos antes daquilo que Paulo diz em Gálatas 4:4, sendo a plenitude dos tempos, profetizou a respeito da vinda deste Cordeiro de Deus e o que ele faria pelo seu povo. Como ovelha muda, morreria, sacrificado para a nossa salvação. Jesus, nesse momento, queridos, fala do seu propósito redentivo, onde seria sacrificado como aquela ovelha muda de Isaías 53, para que nós, ovelhas do Senhor, pudéssemos ter vida e vida eterna. Terceiro lugar, ao enfatizar o que faz por suas ovelhas, nós somos alertados para a figura do mercenário. O mercenário, diz verso 12 e 13, quando vê vir o lobo, foge e abandona suas ovelhas. Queridos, o mercenário a que Jesus se refere é aquele contratado pelo dono para cuidar das ovelhas, que tem um objetivo, na sua maioria. E nesse texto, o Senhor faz essa acusação. É aquele que está preocupado com o seu salário, com o seu ganho, o que vai receber em troca pelo seu serviço, e não preocupado com a função em si. A sua preocupação é consigo mesmo. A sua preocupação se limita a si e a sua casa, ao seu ego, à sua proteção, ao seu bem-estar. Jesus diz que esse pastor mercenário, quando vê o perigo, quando vê vir o lobo, ele foge, ele não luta pelas ovelhas, ele não protege, ele as abandona, ele está preocupado com a sua própria proteção. É por isso que no verso 13, a parte B, Jesus diz que o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Olhando para essa passagem, observamos que as nossas igrejas, em sua maioria, estão cheias desses mercenários, que se dizem pastores, que estão preocupados apenas consigo mesmo, com a celebridade do seu nome, e não com o rebanho de Cristo. O rebanho de Jesus é mais um detalhe. Se intitulam donos do rebanho, se esquecem de quem as resgatou, qual o preço pago e aceito pelo Senhor para livrá-las da condenação eterna, e de quem é a marca que elas carregam no seu corpo, a marca de Cristo, o Espírito Santo da promessa, o penhor da nossa herança. Diante disso, queridos, trago algumas conclusões, e a primeira delas: quem é o teu pastor? Jesus é o seu dono, você depende dele, como a ovelha depende do seu pastor. Você tem a consciência que fostes comprados por alto preço, preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Você reconhece como teu Senhor. A nossa conversão, queridos, é uma mudança de reino, e Paulo diz isso em Colossenses 1,13, quando diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Neste reino de luz, Ele nos governa, Ele nos dirige, Ele comanda a nossa vida, e nós estamos debaixo do seu senhorio. Segunda conclusão: você consegue discernir a voz do Supremo Pastor, que é Cristo? Existem várias vozes nesse mundo. Existem vários que se intitulam senhores e governadores que governam multidões. Estes supostos senhores, queridos, ditam regras, influenciam como se devem viver a vida dessas supostas ovelhas, o seu comportamento, e eles têm vários, milhares de seguidores.
Mas o servo de Cristo consegue discernir a voz do Mestre. Ela é suave aos seus ouvidos, por mais dura que seja. Nos ouvidos e nos corações, transmitem paz de todos aqueles que a ouvem. Qual é a voz que você ouve? É de Jesus, o bom pastor? Terceira e última conclusão. Você tem seguido essa voz? Obedecido a sua palavra? Queridos, no contexto de João 10, por mais entreveradas que as ovelhas passavam à noite, ao amanhecer, quando o seu pastor a chamava, eles a ouviam, e não apenas isso, o seguiam o seu pastor para se alimentar em pastos verdejantes. Todas as vezes que a palavra do Senhor é dita, lida e meditada fielmente, o Senhor fala, e isso é recebida pelas ovelhas como direção para a sua vida, sem o menor medo. Davi, quando escreve o Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Vale da sombra da morte é um vale perigoso entre Jerusalém e Jericó. E pelas encostas, em estreitas estradas, as ovelhas passam caminhando seguras. Quando? Quando o seu pastor as acompanha. Confie na palavra do Senhor, ainda que seja um terreno perigoso. Essa é uma palavra segura que nos leva para o céu. Uma aplicação, queridos. Jesus, como bom pastor, tem todas essas características para nos pastorear. Ele é corajoso, atencioso, dedicado, incansável, duro quando precisa, e extremamente amoroso. Talvez você que vem e volta de uma igreja, talvez seja um dia extremamente oportuno para dizer como Davi, e aqui eu encerro: o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta, pois Cristo me ama e é suficiente para mim. Que Deus nos abençoe. Pastor Erley.